Bom dia, queridos alunos do nono ano, desculpa, certo, meus amores? A nossa aula de hoje é no livro PNLD, certo, nono ano, Tecendo Linguagens, e nós iremos aqui para a página 28. Nós temos hoje para a nossa leitura o gênero textual conto, certo? Conto. Vamos fazer aqui uma pequena revisão do que é um conto, certo? Que nós já fizemos o estudo do gênero conto. Professora, pois lembra aí para mim como é? Quais são essas características? É um tipo de narrativa curta, certo? É uma pequena história que possui apenas um conflito. O que é um conflito? É aquela parte, é uma situação que chama a atenção de você que lê, tá certo? É aquela parte mais importante da história. Poucos personagens, muitos contos têm apenas um ou dois personagens no máximo, certo? Mas pode ter três, sem nenhum problema, mas só aqui está enfatizando o que? Que nós temos poucos personagens, tá bom? Também temos os tempos, né? Que são eles cronológico, certo? E é um tempo reduzido, tanto o tempo cronológico quanto o tempo psicológico. A tia vai tentar dar esses tempos, uma explicação sobre eles de uma forma bem direta, tá bom? O que é um tempo cronológico? É aquele tempo dentro da narrativa, tá bom? Dentro da narrativa que remete-se à hora do relógio, ao tempo. Como, por exemplo, tanto a hora do relógio quanto o momento presente, certo? Então, quando se refere ao ritmo do relógio, hoje, amanhã, depois, inverno, verão. Quando temos esses tipos de palavras dentro do texto, então nós temos um tempo cronológico, horário. Vamos para um exemplo que está aqui dentro do texto mesmo, viu? Ó, esse texto aqui é na página 30, viu? Que a tia não falou no início, mas está na página 30. Vamos lá. O tempo cronológico no dia seguinte, acompanhado de um peão, o cavalariço trouxe feno à nossa baia. Então eu tenho aqui, ó, neste dia representa o quê? O momento. Era inverno, épocas de festa. Não me deram nem de comer, nem de beber durante o dia inteiro. Então, quando eu tenho aqui, ó, era inverno, ou seja, naquele momento era inverno, naquele dia era inverno, certo? Então, representa o hoje ou o amanhã, ou presente, ou passado, ou futuro, ou horas do relógio, tá bom? Isso é o tempo cronológico. Agora, no tempo psicológico você associa aqui a cabeça, a mente. Então, é aquele tempo dentro da narrativa que nós temos, certo? Que remete a lembranças. As lembranças que você tem, as emoções que são expostas nos acontecimentos. Tudo isso nós temos um tempo psicológico, tá bom? Quando você tá lendo uma história que o personagem fica lá lembrando de coisas que aconteceram, né? Então isso é o que nós chamamos de tempo psicológico. Quando o personagem está refletindo sobre algo que aconteceu, né? Fazendo questionamentos em cima disso que aconteceu. Ah, por que eu sou tratada assim? Por que não me tratam assim? Por que não me dão isso? Isso é uma reflexão. Então, isso nós também podemos chamar de tempo psicológico, tá bom? Tirando também do texto, né? O Diabo e Outras Histórias, nós temos aqui outro exemplo. Antes eu ficava horas a fio procurando alguma vantagem imediata nisso, mas não sei com nada. Eu não parava de pensar nisso e só muito depois de ter as mais diversas relações com as pessoas, compreendi finalmente o sentido que atribuíam àquela estranha palavra. Quando ele disse aqui, ó, no tempo psicológico, que ele pensava, ou seja, ele estava tendo um momento de reflexão.
Quando diz aqui, antes eu ficava horas a fio procurando alguma vantagem. Ele estava procurando uma vantagem aonde? Na hora? Não, ele estava procurando na mente dele uma vantagem de ser cavalo. Ele estava o quê? Pensando, raciocinando, refletindo, lembrando das coisas que aconteciam com ele, certo? E o porquê que ele era tratado daquele jeito, o porquê que ele teria que estar assim naquela condição. Então, tudo que remete à reflexão é um tempo psicológico, entenderam? Se não entenderam, é só buscar a tia no PV, tá bom? Então, vamos lá. Nós já fizemos um pequeno resumo do que é o conto. A tia explicou o que é um tempo cronológico e um tempo psicológico. Agora, nós iremos para o texto, tá bom, meus amores? O texto, você tem que começar a analisar pelo título. Como é o nome desse título? Qual é o título dessa história? O Diabo e Outras Histórias. Meu Jesus, o diabo? Ixi, meu Pai amado, sangue de Jesus, né? Mas por que nós temos um título com o Diabo e Outras Histórias? O que vai acontecer dentro de um texto, de um conto desse? O que é que vai ser falado? O que é que vai ser contado, né? Que é um conto contado. Dentro dessa história que tem esse título. Aí você tem que fazer esses questionamentos. Quando você for ler, certo? Todo esse texto, tanto da página 28, a página 29, certo? Que é essas duas folhas. Vocês leiam com bastante atenção, percebendo quem são os personagens, o que eles estão fazendo, o porquê dos acontecimentos. É todo aquele roteirozinho que eu sempre passo